Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando no dia de hoje, quarto dia da semana, o quarto dia do Shabat, nesse dia 14 do mês de julho do ano 2021. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos no dia 5 do mês Av, do ano 5781, a contar da criação. Baruch Hashem, que estamos iniciando a tarde com a Torá, o nosso encontro semanal e diário para estudarmos a Torá. Baruch Hashem por isso, e nós bendizemos a Hashem. Hoje nós estamos a 311 dias do ano 5781 e, portanto, nós estamos então na nossa gota de sabedoria que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos traz para nós na tarde de hoje. Então hoje a sabedoria do nosso Rebbe fala conosco da seguinte forma: nenhuma razão que possa supor para a vontade de Deus pode ser a razão principal. A mente finita não é capaz nem mesmo de começar a compreender uma sabedoria infinita, e muito menos aquela que, do vazio, fez nascer sabedoria. O conhecimento supremo é que não conhecemos. Baruch Hashem, o nosso Rebbe Menachem Mendel, que estamos naquele grupo de 20 ensinamentos sobre fé e intelecto, é um desafio para nós, realmente fazer com que a nossa mente finita, o nosso intelecto finito, venha realmente procurar, realmente conhecer a sabedoria infinita de Deus. Dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o líder da nossa geração, ele nos fala que realmente nenhuma razão que possamos supor que a vontade de Deus pode ser a razão principal. Nós não conseguimos imaginar corretamente isso. A mente finita também não é capaz nem mesmo de começar a compreender uma sabedoria infinita que do nada, do vazio, ele veio fazer nascer a sabedoria. Ou seja, o conhecimento supremo é que não conhecemos. Então, é por isso que os nossos sábios, eles falam, através dos anos, através dos milênios, os nossos sábios têm falado conosco, e os nossos rabinos têm cada vez mais também mostrado esta realidade. Nós estamos numa jornada, numa viagem, como nós estamos vendo aqui a respeito das nossas parashiot. Então, nós estamos nesta viagem, e a nossa viagem é para frente, ou seja, por isso que nós vimos aqui o Rebbe falando que a nossa viagem ela precisa ser para cima. Nesse sentido, é estarmos nos elevando cada vez mais, para que nós possamos nos prepararmos adequadamente para o momento sublime da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para a redenção final, para que nós possamos ter uma elevação muito superior da nossa mente finita, para que nós possamos, durante o período dos dias de Mashiach, na redenção final, possamos realmente compreendermos de forma muito elevada a sabedoria infinita de Deus. E no final dos dias de Mashiach, quando ele finalmente estará entregando ao Rei dos Reis, ou seja, ao único Deus e único Salvador, o único Criador, o soberano, então aí, de fato, nós estaremos plenamente sendo participantes da casa de Deus, porque o mundo será transformado plenamente na casa de Deus. E então, a nossa mente finita, ela estará a um nível tão elevado que nós vamos realmente compreender de uma forma melhor a sabedoria infinita de Deus. Porque
na vida eterna, o Olam Rabá, o mundo vindouro, também a nossa mente ela estará muito próxima da realidade da mente infinita de Deus, que foi devidamente preparada na redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach. Por isso que, de fato, Mashiach, que ele venha para os nossos dias e que seja para agora. Amém. Ok? Baruch Hashem, né? A Maria Luísa de Palmas Tocantins, a Luciana Rodrigues, Marília, nossa região aqui de Bauru, Marília, interior de São Paulo, a Malu, lá do Distrito Federal, né, conectadas aí conosco nessa tarde aí. Todos aqueles que têm realmente o Sidur e fazem as suas preces diárias, e quem não tem pode pegar na internet a famosa prece que nós conhecemos como, e tem inúmeros cânticos, né, de louvores ao Eterno, com esse título, né, Adon Olam. Então, todos os dias pela manhã, em nossas preces, nós fazemos o Adon Olam. Então, no português, né, no hebraico, né, Adon Olam, Asher Malach Beteren Kol Tzunivra. No português, né, nós falamos assim todos os dias. Amo do universo, que reinou antes que algo fosse criado. Na época, por sua vontade, quando todas as coisas foram feitas, então seu nome foi proclamado Rei. E após todas as coisas cessarem de existir, o reverenciado reinará sozinho. Ele foi, ele é, e ele será em glória. Ele é único e não há outro que a ele se compare, que se associe a ele. Sem começo, sem fim, poder e domínio pertencem a ele. Ele é meu Deus e meu sempre vivo Redentor, a força do meu quião em tempo de aflição. Ele é meu estandarte e meu refúgio. Minha porção no dia em que eu chamo ou clamo. Em sua mão eu confio o meu espírito, quando eu durmo e quando eu acordo. E com minha alma, meu corpo também, Adonai está comigo, e eu não temerei. Baruch Hashem. Saulo Rodrigues, shalom, shalom, Saulo. Ou seja, amados, quando nós fazemos essa prece, né, entre outras, né, mas queremos focar essa daqui no dia de hoje. Adon Olam, né, que nós conhecemos aí como amo do universo ou soberano do universo, né, o soberano dos mundos, por exemplo, também, são expressões usadas para Adon Olam. Então, todos os dias, quando nós fazemos essa prece, entre outras, né, isso daqui serve para alimentar, fortalecer a nossa emuná. Emuná, confiança em Deus. Para que sejamos levados continuamente ao arrependimento no nosso dia a dia. Mas, fundamentalmente, aqui na questão Adon Olam, é para fortalecer a nossa emuná diante da nossa jornada, diante da nossa viagem, nesse tempo que nós chamamos hoje, onde nós estamos aí no meio deste mundo conturbado, perturbado, né? Uma boa parte envolvido em trevas, em escuridão, e nós precisamos brilhar como luz. Nós precisamos fazer com que a luz divina, a Shekhinah, a presença de Elohim, a presença de Deus, seja uma realidade em nossa vida, em nosso meio, em nosso redor, e possamos também trazer como bênção sobre as nações. As nações é responsabilidade nossa de Benei Noach, que estamos numa jornada monoteísta com fundamento no judaísmo, sob a liderança de um rabino,
no caso específico nosso, o nosso Rav Yaakov Geranstad, que é a liderança do movimento Benenor Brasil, ok? Então, dentro desse aspecto, né, é para fortalecer realmente que não podemos esquecer que, de fato, o Senhor dos mundos, o soberano do universo, né, o amo do universo, está no controle de todas as coisas. E as nossas vidas estão seguras em suas mãos. Aliás, não podemos esquecer jamais que as nossas vidas estão nas melhores mãos que poderiam estar, do único Deus e do único Salvador, Adon Olam. E nesse sentido é para que nós realmente possamos estarmos aí no meio deste mar revolto, nós possamos estar aí fazendo brilhar realmente a luz, a Shekhinah da presença divina, a luz da Torá, as 7 leis universais, e fazendo com que realmente a escuridão, as trevas, cada vez mais vão sendo vencidas. Então é importante nós estarmos aí, de fato, né? Hoje em dia, nós falamos ontem, na aliá de ontem, né? Falamos sobre o novo bezerro de ouro, e é uma realidade, amados, né? Sobre esse aspecto aí, o novo bezerro de ouro. Então, esse novo bezerro de ouro aí, as pessoas estão deixando de confiar na providência divina e estão indo para o bezerro de ouro. O remédio que vai no braço aí, ele é apenas um pano de fundo. Esse bezerro de ouro, ele é apenas um pano de fundo. Mas na realidade, por detrás disso daí, existem grandes magnatas poderosos, né? Que estão aí dentro do establishment, dentro do globalismo, dentro do sistema, que estão coordenando todas as coisas, e o propósito deles é diminuir a população universal, né? Então, eles estão mexendo diretamente com a obra-prima de Deus. Eles estão mexendo com as obras das mãos de Deus, o ser humano, a vida humana. Deus, ele não admite isso, ele não aceita isso de forma passiva em hipótese nenhuma, que alguém venha mexer, de fato, na menina dos seus olhos. Sabemos que a menina dos seus olhos é o povo judeu, o povo escolhido. Mas o ser humano, o primeiro pacto que Deus fez foi com a humanidade através de Noé, após o dilúvio. Então, após o dilúvio, mais do que nunca, também ficou estabelecido que a humanidade faz parte da menina dos olhos de Deus. Então, Deus não aceita em hipótese nenhuma, de forma passiva, que seja quem for, venha mexer com o ser humano no tocante à sua vida. Nós temos aí na história bíblica, realmente, os exemplos sobre a questão, a partir do momento em que um sistema, né, ele se une para prejudicar, trazer danos, ferimentos e morte ao ser humano, o juízo de Deus ele desce como fogo dos céus. O exemplo, nós vimos aí, por exemplo, Sodoma e Gomorra, certo? Sodoma e Gomorra, que a gota que fez com que o copo realmente viesse transbordar da paciência divina, é exatamente a violência entre os seres humanos, o mais forte contra o mais fraco, o mais poderoso contra o mais pobre, né? E nós vimos aí no estudo passado, nós vimos aí sobre a questão, era a lei em Sodoma e Gomorra e mais as 3 cidades que estavam aliadas com eles, com Sodoma e Gomorra. Era lei, era proibido dar comida para pobre. Era lei, era proibido dar alimentação para a pessoa desafortunada. E quem o fizesse, a condenação era a morte, era a lei. E quando isso aconteceu na prática, o juízo de Deus veio.
nós temos aí, né, os dois grandes exemplos dos dias que nós estamos vivendo, do mês de Ave até o dia 9 de Ave, que é o período de luto. As duas destruições dos templos, né, do primeiro e segundo templo, uma das coisas que ficou patente também ali entre o próprio povo judeu foi a violência contra o seu irmão. A violência contra o seu irmão, o mais fraco, o mais pobre, o mais desafortunado. Então, realmente, o juízo de Deus se torna real e presente. Então, o que estas pessoas estão fazendo nos quatro cantos do nosso mundo, o que esse sistema, esse globalismo, esse establishment, o que eles estão fazendo e tocando na vida humana, esse bezerro de ouro vai cair por terra. Ele vai ser destruído, sim, e os nossos olhos contemplarão essa realidade aí. Então, por isso, né, amados, que nós possamos realmente cada dia mais estarmos aí fortalecendo a nossa emuná. Por isso, Adon Olam. Ok? Baruch Hashem. Luiz Ribeiro, quero agradecer a Deus primeiramente e a todos os irmãos que rezaram pela cura da minha esposa. Ela está completamente curada. Grato a todos, bendito seja Hashem. Aleluia. Gratidão ao Eterno, gratidão ao Todo-Poderoso, gratidão ao nosso Olam, né? O nosso Adon Olam, o soberano do universo. Baruch Hashem, Luiz Ribeiro, que seja o renovo do Eterno aí na vida tua, da esposa, da família, e que celebrem a vida, né? Agradecendo a Hashem por todas essas bênçãos aí, né? Baruch Hashem por isso daí. Ótimas e excelentes notícias, né? Então, graças te damos, Hashem, por essa maravilha aí. Ok? Vamos então para a nossa quarta leitura. A nossa quarta leitura está no capítulo 1 de Devarim, Deuteronômio, a partir do versículo 39, e nós vamos até o capítulo 2 e o verso 1, né? E aqui nós estamos aí na continuidade do discurso de Moshe, e aqui ele está falando a respeito, né, dos 10 espiões ainda. Vamos lá? Capítulo 1, a partir do verso 39 de Devarim, Deuteronômio. Referindo-se a vós, Deus prosseguiu. Vossas crianças, das quais dissestes que seriam como espólio, e vossos filhos, que naquele dia não conheciam a diferença entre o bem e o mal, irão para lá. Eu a darei a eles, e eles a possuirão. Aqui, Moshe está falando sobre a questão dos filhos daquela geração que saiu do Egito, né, dos 600 mil homens, contados a partir dos 20 anos até os 60 anos, que blasfemaram contra a terra prometida, e a sentença deles foi de perecerem no deserto. E então foi dito que os filhos deles tomariam posse da terra prometida. Porém, quanto a vós, virai-vos e viajai para o sul, ao deserto, em direção ao mar de juncos. Então respondestes alguns de vós e me dissestes: pecamos contra Deus, subiremos e lutaremos conforme tudo que Deus, nosso Deus, nos ordenou. E cada um de vós desse grupo cingiu suas armas e vos aprontastes para subir o monte. Mas Deus me disse: diz-lhes, não subireis, na realidade caireis diante de vossos inimigos. Não luteis, porque eu não estou entre vós. Não vos deixeis ser derrotados diante de vossos inimigos. Assim eu vos falei, porém não escutastes. Vós vos rebelastes contra a ordem de Deus e teimosamente subiste o monte dos Amoritas. E exatamente como Deus me dissera que fariam, os cananitas e os amalequitas, seguidos pelos amoritas, que estavam habitando naquele monte, saíram ao vosso encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas.
embora milagrosamente morressem quando vos tocavam, como morrem as abelhas quando picam. Isso só ocorreu depois que eles vos golpearam no monte Seir até Hormá. Então voltaste ao nosso acampamento e chorastes perante Deus, implorando o seu perdão. Mas vossa obstinação fez Deus conter sua misericórdia. Ele se recusou a ouvir a vossa voz e não vos escutou. Então, forçosamente, ficaste em Ritmá, defronte de Kadesh Barneia. Muitos dias, na verdade, foram 19 anos, o mesmo tempo que habitaste em todos os vossos acampamentos subsequentes juntos. Depois viramos para o sul e viajamos para o deserto, em direção ao mar de juncos, conforme Deus me falara, e circundamos a área ao sudoeste do monte Seir por muitos dias, isto é, 19 anos, acampando finalmente em Etzion Gever, né? Então nós temos aí, aqui nós encerramos a nossa quarta aliá, então nós temos aí a questão sobre as consequências, né, do pecado dos 10 espiões, né? E aí realmente eles habitaram naquele acampamento por cerca de 19 anos ali diante de Kadesh Barneia. O nosso Rebbe, ele comentando, né, sobre algumas coisas pertinentes aqui ao livro de Devarim, então ele nos fala da seguinte forma, né, que o motivo de Moshe ter usado indiretas é porque ele queria transmitir coisas positivas também nessas palavras sobre o povo. Então, a palavra Bamidbar, né, que nós conhecemos que significa deserto, que é o quarto livro que nós encerramos a semana passada, por um lado nos mostra que o deserto foi o castigo deles, mas por outro nos mostra algo positivo. Mesmo no deserto, um lugar onde tiveram que enfrentar diversas dificuldades e na prática tomaram a decisão errada diversas vezes, permaneceram fortes e alcançaram seu destino, superando todos os obstáculos. Ou seja, né, apesar de tudo, eles chegaram às portas da terra prometida. Até mesmo com relação ao bezerro de ouro, Moshe defendeu o povo perante Deus, para que ele, né, o Eterno, os perdoasse, como acabou ocorrendo, e isso é relembrado constantemente, anualmente, em Yom Kippur, o dia do perdão. Daqui vemos como é importante honrar o povo judeu, segundo o nosso Rebbe, pois até mesmo quando são repreendidos por seus erros, isso é feito de forma indireta, e até mesmo se aprende coisas positivas em seus erros. E tudo isso acontece, pois, como é conhecida a famosa frase, né, que fala no meio judaico, Yeridá Letzorer Aliyah, que significa a recaída tem como propósito uma elevação maior. E é justamente com nossos equívocos que aprendemos como proceder corretamente, até nos refinarmos completamente e atingirmos o nosso objetivo, e assim chegar ao ápice da elevação, que é exatamente com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Então essas são as palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel, chamando a nossa atenção que nós temos como aprender realmente com os erros do povo judeu durante a sua estadia no deserto. E também é interessante como o nosso Rebbe fala, né, sobre a questão da Yeridá Letzorer Aliyah, ou seja, a recaída tem como propósito uma elevação maior. E é isso que nós aprendemos na realidade no nosso dia a dia. Exatamente naqueles momentos que nós falhamos, aquele famoso momento que você escorrega no sabão, né? E o tombo é bonito,
E aí então vem o ai, ai, esse tombo foi feio. E aí você se levanta com mais cuidado, com mais precaução. E aí quando você volta a andar naquele mesmo pedacinho de chão, aí você vem com mais prudência, com mais cautela, né? E aí você não escorrega no sabão. Aí você segue em frente, em pé, o que é mais importante. Por isso, Salomão fala em Provérbios, né? O justo pode cair, mas ele se levanta, porque ele não fica prostrado. Ele não fica lá comendo do pó da terra. Ele levanta, ele aprende. Então é isso daí. A recaída tem como propósito uma elevação maior. Dentro desse escopo aí, nós já vimos outrora, né? Só para recordar, né? Que é importante recordar, né? Então é importante nós recordarmos o aprendizado que Deus tem para as nossas vidas. Por exemplo, eu peço para Deus paciência. Ele vai me dar paciência ou ele vai me dar situações para que eu possa exercitar a paciência? Deus não dá o peixe pronto, não é verdade? Ele nos ensina, né? Como verdadeiro mestre que ele é, ele nos ensina como pescar. Então o peixe não vem pronto não, né? Como já falamos outra vez, né? Você quer moleza? É simples, vai enxugar gelo que você ganha bastante, ok? Ou então vai entortar banana. Empurra a bola ladeira abaixo que você vai encontrar moleza. E por aí afora vai, ok? Então, né, amados? Então, vamos aprender aí no nosso dia a dia, cada vez melhor a respeito destas questões aqui, ok? Vamos abrir aqui um momento para nós podermos recordar que a nossa Parashá semanal Devarim, nós temos 105 versículos para estudarmos durante essa semana. E, portanto, né, quando nós findarmos essa semana, nós teremos aí 4.971 versículos estudados desde o dia 17 de outubro de 2020, ok? Baruch Hashem aí, né? Queremos mandar aí um shalom, né? Além de vocês aí que estão conosco, né? Se por acaso alguém, a Marli Stael Silva Monteiro, lá de Espírito Santo Vitória, né? Shalom, shalom. Mais alguém que não citei aí, dá um shalom aí. Também queremos mandar um shalom para o Silas, né? O Silas lá do Rio Branco, do Acre, né? O Silas Silva. Shalom, shalom, Silas. A Silvana Peixoto de Garça, né? Aqui da nossa região de Bauru, né? A Ana de Bauru também. A Lidse Okamoto também, um shalom, shalom. A Lidse Okamoto, se eu não me engano, é de Manaus, né? Baruch Hashem. O Israel Arcanjo, né? Shalom, shalom, Israel. O José Roberto Bonafé, de Jaú, aqui a nossa região. A Irani Braga, de Mendonça, Nova Iguaçu. Nova Lima, Minas, né? A Maria Isabel Gouveia, Lucélia, São Paulo. A Cássia Regina Silveira, Montes Claros, Minas, também. Vamos aqui o José Hélio Tavares, de Silveiras, interior de São Paulo. A Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal. O Antônio Santiago, Morro de São Paulo, Bahia, né? O Roberto Freitas, né, de Bromélia, Distrito Federal também. A Daniela Santos Vitória, Espírito Santo. Queremos mudar aí um shalom também para a Iranilde Pereira, né, Colíder, Mato Grosso. A Samara Leão, Niterói, Rio de Janeiro.
O Cláudio, o Ilames de Oliveira Silva, em Bugaçu, São Paulo, Baruch Hashem, né? Aqui nós queremos também mandar um shalom aqui especial hoje para o Samuel e a sua família, que moram lá na cidade de Jaguacará, né? Lá na Bahia, né? É mais um convidado aí da nossa Marli Stael, que convidou para participar à tarde com a Torá, e pelo YouTube, ele já se inscreveu e participa lá no YouTube, ok? Baruch Hashem por isso daí, né? O Saulo Rodrigues, né, de Joinville, Santa Catarina, que apareceu aí na nossa live aí, né? O Fernando Duarte, Rio de Janeiro, o Charles, né, de Recife, Pernambuco, a Leocádia Pereira, né, de Colombo, perto de Curitiba, Shalom, Leocádia, né? Então nós temos aí, né, estas pessoas, e vamos continuar aí no dia a dia, na medida do possível, sempre falando aí um shalom para o pessoal aí, ok? Então, nós temos aí a nossa palavra do nosso Rebbe, de aprendermos a respeito destas realidades que nós temos aí diante dos aprendizados da nossa Torá, ok? Marcos Santos, shalom, shalom, Marcos, Baruch Hashem. No próximo fim de semana, nós temos aí, né, no sábado, já no encerramento do Shabat, no sábado, né, o dia judaico começa de pôr do sol a pôr do sol. Ao pôr do sol do sábado, nós entramos no 9º dia de Av, o dia 9 de Av, Tisha B'Av. Então, esse dia Tisha B'Av é realmente a data da destruição dos 2 templos. É o dia da maior tragédia para o nosso irmão mais velho, o povo judeu, ok? Então, ao pôr do sol do sábado até o pôr do sol de domingo, nós estamos no dia 9 de Av, certo? É o dia mais triste da história do nosso povo. Dentro desse sentido, não esquecendo que até o pôr do sol do domingo, portanto, até o pôr do sol do dia 18, domingo, nós estamos dentro dos 21 dias de luto. Então, não é motivo de festa, é motivo de tristeza. Nós vamos junto com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, filho primogênito de Deus, nós estamos aí imbuídos nesses dias de luto, ok? Então, para quem vai fazer jejum do dia 9 de Av, certo? Quem vai fazer jejum, né, precisa seguir as orientações realmente rabínicas sobre toda essa questão, aquilo que os sábios trazem para nós sobre a questão de jejum, né? Então, nós temos aí alguns critérios a serem obedecidos dentro das leis de Tisha B'Av, né? As leis do dia 9 de Av. Então, por exemplo, né, lembrando que você, Benenor ou Bat-Nor, né? Ben-Nor ou Bat-Nor, não tem aquela obrigatoriedade de fazer o jejum, né, de Tisha B'Av, o dia 9 de Av, né? Lembrando também que é o dia propício, que quem não vai fazer jejum, por exemplo, ele pode substituir o seu jejum para fazer tzedakah, fazer uma oferta para a sinagoga sede de São Paulo, lá no Brooklyn, com o nosso Rav Yaakov Gerenstadt.
temos as comunidades regionais, né, em cada localidade, a qual você pode fazer, né? Então, de uma forma especial, vamos assim dizer, nesse dia de 9 de Ave, que está ligado à destruição dos dois templos, né? Seria muito importante que quem não fizer jejum, né, faça uma oferta direcionada ou para a sinagoga sede em São Paulo ou para qualquer uma das comunidades regionais. Por quê? Porque são as comunidades que estão ligadas, junto com a sinagoga, ligadas diretamente ao estudo da Torá. E é um momento de valorizar o estudo da Torá, certo? Dentro desses propósitos todos, né, nós temos aí sobre a questão de cada região procurar ter a sua sede própria. Tem alguns que já têm, tem outros que ainda não têm, né? Então, que nem, por exemplo, o nosso caso aqui de Bauru e região, nós estamos, né, fazendo um fundo financeiro justamente para podermos adquirir, né, através de um aluguel, um local, um imóvel, para termos a nossa sede regional, né? Então, aqueles que porventura quiserem contribuir nesse dia 9 de Ave, ou qualquer outro dia, ou todos os meses, ou um mês sim, um mês não, por exemplo, então na descrição do nosso vídeo tem aí, né, a conta para a Tzedakah, né? Lembrando que aquilo que os sábios nos dizem, né? Estudo da Torá mais Tzedakah mais Tehillim, Salmos, isso faz com que realmente nós tenhamos grandes bênçãos da parte de Hashem. Por quê? É o melhor investimento, diz os nossos sábios, que nós podemos fazer, tá bom? Então, esse é o recado aí. Então, quem vai fazer jejum, por exemplo, né? Então, o jejum ele vai começar no sábado, às 17 horas e 37 minutos, horário de Brasília. Então, no sábado, às 17 horas e 37 minutos, inicia o grande jejum de Shabiav, o dia 9 de Ave. E ele vai se encerrar no domingo, às 18 horas e 2 minutos. Então, esse é o grande jejum que ele dá aproximadamente, né, 24 horas e meia, né, nesse sentido aí, ok? Então, quem for fazer o jejum é nessa forma aí. Independente que quem vai ou não fazer jejum, né, esses dias até o pôr do sol de domingo, né, não são dias de festividades e por aí afora vai. São dias de fazermos um exame mais introspectivo, né? À luz da Torá, à luz da Tzedakah, à luz dos Salmos, né? E estarmos envolvidos nesse sentido de um aprendizado maior. Como disse o nosso Rebbe hoje, né? Lembrando que a nossa queda é para uma elevação maior. Por isso que os dois templos foram destruídos, porque o terceiro templo que será erguido, então esse reerguimento será sem igual, pois o terceiro templo ele será maior em suas dimensões milimétricas, bem como também será maior na sua dimensão espiritual. Então, o terceiro templo ele vai superar os outros dois, será maior em dimensões físicas e materiais e será maior em dimensões espirituais. E além do mais, o terceiro templo ele será eterno, ok? Então, para você ter uma ideia aí, né, no sentido, forma bem simples, o que todo judeu fará nesse jejum e nesse dia de Tisha B'Av. Então, são cinco tópicos proibitivos que tem nesse dia, que nós falamos aqui, 17 horas e 37 minutos do sábado, até as 18 horas e 2 minutos do domingo. Então, são 5 coisas básicas
que os sábios trazem nesse sentido que todo judeu pratica no mundo inteiro, ok? Primeira questão, comer e beber. Então, né, o jejum ele é completo, não se come, não se bebe absolutamente nada. Segundo, lavar-se, é proibido lavar-se. Terceiro, untar o corpo com óleos, né? Ou cremes, né? Aí vai pegar, a mulherada vai pegar e no contrapé. Quarto, calçar sapatos de couro, ou seja, nada nas vestimentas pode conter couro, né? Sapato de couro, nem pensar. E a quinta questão é não ter relações íntimas. Também é um período que não tem contatos íntimos entre o casal, ok? Malu, é sábado agora. Sábado agora, dia 17, ok? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso na sexta e no sábado também, ok? Então nós estamos aqui preparando o espírito, né? Para não chegar na sexta ou no sábado ninguém cair de costa. Que é forte, vamos assim dizer, é forte, ok? Então dentro desse aspecto aqui, né? Dessas 5 questões proibitivas, então na sexta e no sábado nós vamos estar falando mais profundamente sobre essa questão toda aí, né? Por exemplo, proibido lavar-se, só para ter uma base aí, né? Preparando o espírito para ninguém cair de costa na sexta ou no sábado, ok? Donária Carmo, shalom, shalom. Veja bem, não é permitido lavar a boca, você não pode nem escovar os dentes nesse período de quase 24 horas e meia de jejum. Não pode passar perfume, não pode passar antiperspirante. Legal, né? A coisa é séria, gente, é séria, ok? Uma outra questão que nós temos aqui, nesse período, né, de 21 dias, e principalmente lembrado em Tisha B'Av, o dia 9 de Av, né, são as 5 desgraças que aconteceram com os nossos antepassados. Então, as 5 desgraças que aconteceram com os nossos antepassados, primeiro foi decretado que a geração que saiu do Egito não entraria na terra de Israel, que está registrada em Bamidbar, né? Números, capítulo 14, verso 23. Nenhum deles dessa geração perseverar. Nenhuma deles dessa geração perversa verá a terra que jurei a seus pais, né? Foi aquela rebelião dos espiões. A segunda desgraça o primeiro templo de Jerusalém foi destruído. A terceira, o segundo templo de Jerusalém foi destruído. A quarta Betar, foi conquistada. A última grande cidade fortificada de Jerusalém, ela foi vencida, né? Então ela foi conquistada pelos romanos. E a quinta a Jerusalém foi arrasada, conforme diz Jeremias, capítulo 26, verso 18, né? Sião será arado como se fosse um campo. Então essa quinta desgraça aqui cumpriu a profecia de Jeremias, capítulo 26, verso 18. Ou seja, a legião romana, né? Os romanos, eles arrasaram com Jerusalém de uma forma tão cruel, mas tão cruel, que as mortes dos judeus que aconteceram foram as piores possíveis. E eles não ficaram contentes com tudo isso, além de arrasar, destruir todo o Beit HaMikdash, né? A própria história contemporânea fala que as escadarias era como se fosse um riacho correndo sangue de tantos judeus que foram mortos ali naqueles dias. E depois, como que um arado, eles passaram por cima de tudo e de todos. A terra ficou completamente
arrasada, né? Então Sião será arado como se fosse um campo. Foi o que aconteceu lá, né? Então, depois da destruição dos templos, várias outras tragédias recaíram sobre os nossos antepassados, nessa data amarga, 9 de Ave. A mais terrível dela, após a destruição do segundo templo, foi a expulsão da Espanha no ano 5.252 a contar da data da criação, e o ano de 1492 da nossa era comum. Pouco antes disso, nós tivemos a expulsão dos... nessa sequência aqui da expulsão da Espanha, né, foram para Portugal, depois de Portugal também foram expulsos, né? Foi nesse período aí em que, segundo os historiadores, uma boa parte de judeus vieram e se aportaram, né, no nordeste do nosso país, no Brasil. Antes de chegar o famoso descobrimento do Brasil, no nordeste já tinha judeus habitando lá, ok? Então, é isso daí, né? Não vamos entrar agora na história, mas resumidamente. Então, dessa forma aí, né, em 1492, o rei Fernando II, rei da Espanha, então ele decretou que até o fim do mês de julho daquele ano, nenhum judeu poderia mais pisar o solo espanhol. Uma extensão foi concedida até o dia 2 de agosto, que coincidia com o dia de Tisha B'Av, né? Então, o rabino Abravanel escreveu: e naquele dia todas as hostes de Deus partiram da Espanha, deixando os indefesos judeus expostos ao cativeiro, ao assassinato, ao saque, às ondas do mar e aos animais selvagens que andam sobre 2 pernas e aos que andam sobre 4 pernas, né? Aqui está falando tanto no sentido de ser humano, né, os espanhóis, e como de 4 patas, né, os animais selvagens das florestas, para onde os judeus se refugiavam e acabavam sendo mortos por animais selvagens também, né? Então, segundo os nossos historiadores, né, o holocausto da história, né, sofrido pelos judeus espanhóis, que foi um momento muito dramático para eles. Aqueles judeus que realmente obedeceram o decreto do rei Fernando II foram embora, né? Mas muitos judeus ficaram achando que nada aconteceria, né? E aí, infelizmente, acabaram amargando, sem sombra de dúvidas, a sua péssima decisão de permanecer no território espanhol. Ok? Então, resumidamente, nós temos aí essas questões do jejum e do dia 9 de Ave. Ok? Até sábado, até domingo, melhor dizendo, né? Ainda domingo, na nossa tarde com a Torá, nós ainda estaremos dentro do nosso dia 9 de Ave, de Tisha B'Av, e aí mais coisas poderemos estar comentando aqui também. Ok? Então, por hoje, amados, vamos ficando por aqui, né? Lembrando sobre a questão do jejum de Tisha B'Av, né? Então, aquela questão, quem vai fazer jejum precisa estar cientes de que você vai precisar seguir a halachá, né? A instrução, a lei judaica, que é o que nós falamos aqui de forma resumida. Vamos comentar mais detalhes aí. Então, porventura, se você sente que você não vai ter condições de fazer tudo isso nesse grande jejum de 24 horas e meia aproximadamente, certo? Não faça. É melhor não fazer do que fazer mal, ok? É melhor não fazer do que fazer de forma errada, né? Falamos aí sobre a questão do lavar-se, um exemplo, né? A mesma questão, por exemplo, dentro da halahai, né? Para os Benei Noach, né? Você não pode ligar o sonzinho,
para escutar uma musiquinha. É sem música, sem fundo musical e por aí afora vai. Ou seja, resumidamente, o jejum, né, ele tanto no aspecto físico, como no aspecto de atividade durante esse período, tudo o que lhe dá prazer, satisfação, não faça. Inclusive, né, esse é um período em que os nossos sábios falam que não se estuda a Torá, não se lê Torá, não se estuda a Torá. Por quê? Porque o estudo da Torá, a finalidade do estudo da Torá é trazer-nos alegria, satisfação. Então, por isso, nesse período do jejum, né, é também orientado, né, a não estudar Torá. Então, não tem estudo de Torá. É uma questão que traz refrigério, primeiro espiritual, e depois o físico desfruta, né, desse refrigério espiritual. Então, é outro exemplo que nós estamos dando aqui, ok? Então, é aquele negócio. Tanto o homem como a mulher, sendo solteiros ou não, certo? Nada de contato íntimo, e também é aquela questão, acordou, não tem sessão de beleza. Aí pega bem no pé da mulherada, né? Não tem sessão de beleza, ok? Não vai escovar os dentes, não vai poder se pintar, se maquiar, né? Vai ter que ficar, como diz outro, né? Vai ter que ficar na real. Ok, pessoal? Vamos em frente. A jornada, a nossa viagem é fantástica. Por isso, até amanhã. Shalom, shalom.